Existem alguns hábitos e alguns alimentos que podem aumentar o risco do câncer de intestino. O câncer de intestino, gente, é aquele que se manifesta na região do intestino grosso. Seria essa região aqui, ó. O intestino grosso é onde produzem as fezes e ele é a segunda sede de cânceres em homens e mulheres. Então tem muito que a gente pode fazer e ele é um câncer evitável. Então se você tiver hábitos de vida saudáveis, você consegue reduzir o risco de desenvolvimento de câncer de intestino. Então vamos lá, vamos olhar 5 coisas que podem afetar o risco do câncer de intestino. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então, gente, o primeiro hábito, que eu acho que você já até imagina, tabagismo. Tabagismo, gente, aumenta o risco de inúmeros cânceres no corpo, risco de câncer de bexiga, câncer de pulmão e também risco de câncer de intestino. O câncer de intestino, ele se desenvolve a partir de mutações que vão acontecer dentro do núcleo das nossas células. E o cigarro, ele aumenta muito o estresse oxidativo e tem inúmeras substâncias que são sabidamente cancerígenas. Isso quer dizer que aumenta o risco de mutações nas nossas células. Essas mutações, se não forem corrigidas, vão levar ao desenvolvimento de pólipo, que vai levar a um aumento e depois o desenvolvimento de câncer. Então, o tabagismo é o tipo de hábito que a gente deveria cortar. Não existe consumo seguro desse tipo de substância. Além do tabagismo, um outro hábito que pode ser muito ruim, aumentando o risco do câncer de intestino, seria o sedentarismo e o excesso de peso. Isso mesmo, gente. Quem tem obesidade, sobrepeso, tem um risco aumentado de desenvolvimento de câncer. E o sedentarismo aumenta ainda mais esse risco, até porque as duas coisas muitas vezes estão associadas, o sobrepeso e o sedentarismo. Isso quer dizer que você deve, o quanto antes, começar a se movimentar. Tem vídeo aqui no canal falando como que a gente deve fazer isso de forma segura. Não é sair correndo uma maratona, mas começar aos poucos e ir desenvolvendo a capacidade física gradualmente de forma segura. E lembrando, gente, que tudo é melhor do que nada. Então começa com coisas simples, Descer antes no ponto de ônibus, subir de escada, descer de escada, movimentar. Vai para o trabalho, anda um pouquinho. Vamos tentar usar menos carro, usar menos o transporte e movimentar mais. Um outro hábito que pode aumentar o risco do câncer de intestino seria o consumo de álcool. Vocês estão vendo, gente? Não pode ficar parado, não pode fumar, não pode beber. Não, na verdade, o consumo de álcool em pequenas quantidades não tem malefício comprovado. É claro que a gente não deve estimular ninguém a beber bebida alcoólica, gente? Mas o consumo deve ser sempre que possível o mínimo, gente? Então vamos tentar moderar. Se você está consumindo álcool com frequência, vamos reduzir, diminui o número de dias que está consumindo. O ideal, deixa para o final de semana, para uma festa e não exagere, Aquela quantidade exagerada de bebida que vai num churrasco ali, exagera, aquilo não faz bem, não só pensando no câncer, mas causa um dano ao seu organismo. Então esse tipo de situação deve ser evitada. Se for consumir, consuma pouco. Um outro alimento que leva a um aumento do risco de câncer seria os embutidos. Embutidos, gente, aquelas carnes processadas, sabidamente são cancerígenas, já são classificadas como cancerígenas. E deve ser o tipo de alimento que a gente deve evitar sempre que possível. Eu ouvi hoje mesmo falando, um presunto ali faz mal, faz bem? Na verdade, gente, o presunto ele não deve ser consumido com frequência. Os embutidos a gente deve deixar para situações muito especiais, não deve ser um tipo de alimento do dia a dia. Então vamos tirar aí, a mortadela, o presunto, a salsicha. Nada disso faz bem para o nosso organismo no longo prazo. Então vai aumentar o risco de câncer e também das disbioses intestinais. E para encerrar a nossa listinha, vamos falar dos processados, gente. Processados e ultraprocessados são aqueles alimentos que têm suas características tão alteradas ao longo do processo que a gente nem reconhece mais, nem sabe de que é feito. Então, quando você olha para um refrigerante, você consegue dizer de que ele é feito? Quando você pega uma salsicha, você consegue dizer qual foi a fonte daquele alimento? Ou seja, o alimento foi tão alterado durante o processamento que a gente não consegue mais dizer de onde ele veio. E durante todos esses processos são adicionados e retirados vários componentes. Entre eles, no caso do refrigerante, tem um excesso de açúcar. O açúcar leva à inflamação no nosso organismo, depósito de gordura, tudo isso levando a um aumento do risco de câncer. Também vai causar quadros de disbioses, alterações do nosso funcionamento pancreático, resistência à insulina. Tudo isso é muito ruim para a gente e também pode aumentar o risco de câncer. Então, gente, esses foram 5 hábitos de vida e também alimentos que podem aumentar
aumentar o risco de câncer, que o ideal é a gente evitar ou ingerir o mínimo possível, deixando para situações especiais, ocasiões de festa, de final de semana, não consumir isso aí no dia a dia. Espero que tenha ajudado. Lembra agora, corre lá no meu site, toda semana tem textos para vocês sobre saúde intestinal, sobre a prevenção de doenças, prevenção de câncer, tudo isso vocês encontram lá. Um grande abraço e merece tudo de bom. Curte o vídeo e ajude a compartilhar. Até a próxima!